Boa tarde, meu povo. Boa tarde, amigos do YouTube. Boa tarde, amigo de todo o Brasil. Vou gravar mais um vídeo aqui nesta quinta-feira para todos vocês. Quero que você deixe aí o seu like, que você se inscreva nesse canal. Quero que você compartilhe com seus amigos, que você deixe o seu comentário, que você ative o sininho das notificações, para que eu tenha mais ânimo para fazer vídeo para todos vocês, viu? Não deixe de comentar, tá bom? Mateus 23, versículo 13. Glória a Deus, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, meu Pai querido. Aleluia. Tira de nós o espírito de farisaísmo do meio da igreja. Então, meus irmãos, Jesus sofreu duramente. Nós sabemos que ele veio aqui para resgatar os que viviam debaixo da lei de Moisés. A lei foi boa, meus amados, foi boa. No seu período da lei, foi boa. Mas como a Bíblia diz que ninguém foi aperfeiçoado pela lei, no seu tempo, a Bíblia nos diz lá no livro aos Gálatas, que no seu tempo ele enviou Jesus, nascido de mulher, para resgatar os que andavam, os que viviam na lei, viviam nas trevas. Ele raiou, ele era a luz que raiou. Então, nesse período que Jesus esteve aqui na terra como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus sofreu demais com os religiosos daquele tempo, irmão, fariseu, saduceus, irmãos, ali os herodianos, aquele povo ali, que naquele tempo Jerusalém estava comandado pelo o Império Romano. Então Jesus sempre confrontava ali com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. Que fariseu e saduceu era tudo seita judaica. Ali tinha o zelote. Foi tanto impedimento tentando parar o trabalhar de Jesus. E tanto impedimento tem tentando parar a nossa vida, como extensão da igreja primitiva, irmãos? Nós estamos aqui para dar continuidade à igreja primitiva. A igreja que os apóstolos deu continuidade. O Senhor Jesus veio, Primeiro veio João como precursor de Jesus, uma espécie de uma pessoa desbravando. Depois veio Jesus com o evangelho da graça, que poucas pessoas, irmãos, conhecem o evangelho da graça, eles conhecem o evangelho misturado com a lei, mas poucos conhecem o evangelho da graça. Aí o Senhor Jesus encontrou ali os fariseus,
né? Os escribas, né, irmãos, que eram ali os que, né? Os escribas eram aqueles que Moisés ditava as leis e eles escreviam, ou em pedra, ou em, né, irmãos, ou em couro de animais, ou nos papéis feitos de papiros, né? Então, os escribas eram aqueles, né, irmãos, que escrevia aquilo que Moisés ditava na lei. Aí o Senhor Jesus encontrou eles ali, irmãos, né? Esses fariseus hipócritas, né? Porque hipócrita e fariseu se dá na mesma. Eles, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mas como assim? Não deixa entrar os que estão entrando. Irmãos, os que estavam entrando, irmãos, os que estavam compreendendo a doutrina de Jesus, e os fariseus não deixavam que aquele povo entendesse a palavra de Deus. E julgava Jesus. Eles tentavam pegar em Jesus e alguma palavra para tentar, irmãos, desclassificar aquilo que Jesus pregava. Irmão, conclusão, irmãos, aqui desse povo, era uma praga na face da terra naquela época. Né, irmãos? Era condutor de cegos aquele povo. Eles achavam que sabia tudo, achavam que podia tudo, achavam que eles eram o povo mais santo, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus veio, irmão, para quebrar todo o paradigma, todos os paradigmas daqueles fariseus, daqueles saduceus. Então ali, irmãos, eles nem entravam no céu e nem deixavam entrar os que estavam entrando. Jesus falou que eles percorriam os mares e as terras para fazer um prosélito. Depois de conseguir fazer, irmão, eles tornavam aquela pessoa 2 vezes mais filho do diabo, mais do que eles. Por quê? Por causa da doutrina deles, irmão. Por causa do ensinamento deles que era maligno, prepotente, orgulhosos, né, irmãos? Fazia os outros fazer aquilo que eles não faziam. Isso é um perigo, irmãos. Tomem cuidado com isso. Então Jesus falou para eles no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Meu irmão, você querer que os outros façam uma coisa que você não faz, né? A gente conheceu aí, irmão líder, que ele pregava uma coisa, ensinava para os membros uma coisa, que os filhos deles não faziam e não fazem até hoje. Né, irmãos? A gente não vai citar aqui por ética. E está cheio disso. A regra, a doutrina, muitas das vezes é só para os outros. Né? Talvez os da família não fazem. Isso é um problema muito sério, isso é farisaísmo. Tem gente na igreja, irmãos na igreja ou irmãs, que quer, irmãos, uma santidade na vida dos outros que eles mesmos não praticam. É igual o meu genro falou para mim um dia, que tem gente que às vezes pega um caminho tão estreito que não cabe nem ele mesmo no caminho que ele cria, de tão estreito que é. Então, meus irmãos, vamos compreender a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que o cristianismo, nós não podemos envolver com a lei de Moisés. Ela foi boa? Foi. No período da lei. Mas nós agora não podemos, irmão, não podemos querer
que a igreja viva princípio da lei, né? Aí nós vem para cá como gentil, o Senhor morreu na cruz, salvou o judeu que deu crédito à palavra e salvou os gentios, irmãos, né? Nos trazendo a graça, que a graça é um favor imerecido, nós não merecíamos e nem merecemos, mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, nos deu a oportunidade de ser salvo. Eu e você, nós gentios, nunca tivemos debaixo da lei de Moisés, né? Os judeus tinham uma lei, os gentios tinham outras leis, separadas das leis de Moisés. Então, por isso que Jesus falou que aquele povo rodeava a terra, rodeava os mares para fazer um prosélito. O que é um prosélito, irmãos? É um gentio, né, irmãos, aceitando a doutrina judaica, né? Se você quer viver a lei, você está sendo um prosélito, sabe? E aí você tem que guardar muitos princípios da lei, sabe? Você tem que guardar. Se você quer guardar a lei, princípio da lei, como diz aqui em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, vou ver aqui para você agora. Glória a Deus. Gálatas 3, 10, diz aqui para nós aqui, diz aqui, meus irmãos, Gálatas 3, 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Que maldição é essa? Aquela que está lá em Deuteronômio, no capítulo 28, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Entendemos, irmão? Então, se você quer viver lei, você ainda está debaixo da maldição lá do capítulo 28 de Deuteronômio. Então, você observa a tua vida. O que você está vivendo, meu irmão? Se é lei ou se é graça. Amém? Glória a Deus. Aqui no capítulo 5, no versículo 4, do mesmo livro, da carta de Paulo aos Gálatas, diz assim: separados estáis de Cristo vós, os que vós justificais pela lei. Da graça tendes caído. Você vive lei ou você vive graça, meu irmão? Lei e graça é uma coisa só? Logicamente que não, né? Lei foi um período, né, de Êxodo a Malaquias e de Mateus, né, irmãos, até Apocalipse, com a certa observação de Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma certa observação, viu, irmão? Deixo uma observação para vocês. Então, daí para cá, nós vivemos a graça do Filho de Deus, né? Então, vamos, né, irmãos? Romanos 10, versículo 3 e o 4, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim da lei para nós é Cristo. Cristo cumpriu a lei. Então agora nós estamos livres, o povo judeu que aceitou Jesus está livre da lei de Moisés. Então vamos viver a graça, meu irmão. Glória a Deus, a graça é favor imerecido. Nós não merecíamos,
mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, nos deu o direito de serem filhos de Deus. Está lá escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Não vou lá para o vídeo não ficar mais longo ainda. Então, meus amados irmãos, aqui em Lucas, no capítulo 16, glória a Deus, no capítulo 16, no versículo 16, diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Vocês entenderam, irmão? Não vou ficar aqui toda a vida explanando, porque o vídeo fica longo demais. Agora observe aqui, em João capítulo 1, no versículo 17, observe isso. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade viera por Jesus Cristo. Você ainda está vivendo lei de Moisés? Você ainda está nessa velha caduca que é a lei, meus irmãos? Sai fora, meus amigos. Vamos viver a graça do Filho de Deus. Estuda sobre graça. Estuda. Porque muitos ensinamentos por aí, irmãos, é misturado. A lei e a graça, tudo junto. E nós sabemos que a lei, ela foi abolida. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A lei, ela foi abolida, meus irmãos. Glória ao nome de Jesus. Eu não vou longe, mas aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículo do 12 ao 14, que diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que é uma coisa transitória? Que durava certo tempo, que é breve, né? Então, meus irmãos, passageiro, transitivo. Sabe, eu escrevi do lado aqui, peguei no dicionário, irmão, escrevi aqui, ó. É que dura certo tempo, que é breve. Passageiro, transitivo. Então, a época da lei já foi. Não tem como eu querer pregar dogmas da lei para a igreja. Para a igreja nós pregamos algum livro no Velho Testamento, mas livro é uma coisa histórico. Velho Testamento são livros históricos. Não traz doutrina para o Novo Testamento. Senão não precisava de Jesus vir e morrer na cruz do Calvário, meu irmão. Atenta para isso. Se a lei fosse boa, né, toda a vida, se ela permanecesse, não precisava de Deus enviar o seu filho para morrer em uma cruz, debaixo de humilhação, para resgatar os que viviam debaixo da lei. Então, meus irmãos, né? Aí depois fala aqui, o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Entendeu isso aqui, meu irmão? Então esse negócio de querer pregar lei e graça, tudo misturado, isso aí dá fora, meu irmão. Ou você vive lei, ou você vive graça. Jesus é a graça. Jesus é o verbo vivo. Jesus, né, irmãos, é o favor que nós não merecíamos, principalmente nós gentios, mas ele quis, né, irmãos,
Ele entregou a si mesmo por nós. Então agora nós temos que ser agradecidos a Jesus Cristo, porque quando você quer viver lei e graça, você está dizendo que Jesus Cristo não foi suficiente, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar a humanidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.